De volta para uma conversa de peso, hoje com Mauro Blankenheim. Esse sobrenome Blankenheim é muito famoso na nossa cidade, né? É famoso... Já foi mais famoso, Já então? foi mais famoso. Porque quando a gente cidade era remontar menor, era mais famoso. os anos 1900, e aí eu falo no comecinho dos anos 1900, era a marca de um grande empório da cidade, né? É. Casa Paulo, né? Depois virou a Casa Paulo. Ali... Casa Paulo que fez história também com esse nome muito ali tempo. tinha de tudo, né? Literalmente, né? De tudo. Era um grande Carrefour da época, vamos dizer assim. Teu vô... Não vendia alimentos, né? Certo. Nada de perecíveis, né? Mas tudo que não fosse perecível, tinha ali. Teu vô, o fundador. Sim. Felipe Antônio Joaquim. Então esse Mauro Felipe Vem daí. Tem essa referência do vô. É. Que era um grande marqueteiro. Espetacular, né? Porque o cara tinha um supermercado sem saber que tinha um supermercado, né? Naturalmente ele foi criando. Vendia desde arreios, vendia fogão a lenha, vendia lustres, vendia lâmpadas, vendia ferramentas, ferragens, obviamente, né? E vendia instrumentos musicais, e quando percebeu que esses instrumentos que ele importava do exterior, possivelmente da Alemanha, na sua grande maioria, que eles não tinham demanda, ele gerou a demanda. Começou a dar aulas de vários instrumentos, né? Dava aula de piano, de violino, de pistão, tuba, Imagino. o que fosse, né? E aí começou a gerar demanda. Todo esse pessoal aí, daqui de Novo Hamburgo para cima, vinha ter aulas aí com o maestro Felipe, né? Imagino. Que era um regente importante da época. Com a Conversation, né? Com esse método que tu implantou, tu acabou sendo teu primeiro cliente também. Pois é interessante esse gancho que a gente comentava aí no intervalo. Eu fui meu primeiro cliente de propaganda. Então isso me ensinou várias coisas, assim, me ensinou o nível de exigência que a gente às vezes acha que o cliente tem inapropriadamente e não é verdade. A gente sempre quer o melhor para si. Às vezes o nível de exigência é maior que o do cliente? O meu às vezes porque eu sou meio artista e meio empresário, então às vezes eu estou fazendo um negócio e rasgo tudo, né? E começo de novo, né? Se é que dá para rasgar a tela do computador, não sei se é possível. Mando deixar por deletar, né? Mas a história do inglês, né? Eu treinei a atender um cliente comigo próprio, né? Eu jogava futebol de mesa contra mim mesmo, né? Então essa história vem de longe, né? E quando fazia esse negócio de fazer o marketing do Conversation, eu criei a marca, criei o slogan, eu era meu próprio garoto propaganda. Uma vez saí no NH vestido de alemão, quando lançamos nosso curso, tomando um chopp, Um baita marqueteiro. Tirol, né? E não tinha pudor nenhum, né? Não, fazia as coisas, tudo que apareceu Fazia o que tinha que ser feito. E rolava. Tinha uma ousadia que hoje ela é, vamos dizer assim, bem mais contida, né? Atua. Sim, O mercado certeza. publicitário está menos ousado? Menos ousado? Sim. As pessoas estão brincando menos com a coisa? Eu acho que as pessoas estão tendo menos prazer com a propaganda. A propaganda teve o auge do seu glamour nos anos 1980. Ali o cara dizer que era publicitário era um charme. Já estava meia conquista garantida da namorada, né? Isso veio na razão direta da intervenção da informática, na minha visão, dentro da comunicação. A informática, ela pluralizou o acesso do criador à criação, né? Então, em determinado momento, lá nos anos 1900 e alguma coisa, todo mundo, como diz o Washington Oliveto, virou editor de conteúdo. Todo mundo começou a criar. Então, se perdeu aquele DNA natural do cara, do criativo, do artista, que trazia para dentro da obra o seu espírito, né? E hoje nós temos uma publicidade, eu te diria assim, com pouco medo de errar, amedrontada, porque os empresários estão apavorados. Porque bagunçou tudo, né? Não, esse ano foi um ano perdido, né? Falando assim, sem papas na língua, né? Esse ano foi um ano que não existiu, né? O 2014 foi um ano ruim, mais perto de 2015. No mercado, especialmente, no teu mercado da comunicação? Não, em todos, né? Em todos.
Mas ainda ele não está existe... se ressentindo mais ainda desse monte de mídias sociais e internet, Não, mas as mídias sociais são aliadas nossas, né? As mídias sociais são nossos aliados. Mas mudou a forma de comunicar. Mudou porque tanto... Por causa das ferramentas. Lógico, o acesso à ferramenta, que eu falei há pouco, né? Que pluralizou, comoditizou, né? E, obviamente, o que se percebe é que, muitas vezes, o anunciante, aquele que sonhava com aquela quimera de ter a possibilidade de anunciar sem pagar, ele, de certa forma, teve isso premiado, contemplado com a internet, né? Mas não se discute qualidade aí, né? Não, qualidade... Daí a gente encerra por aqui a conversa. Se nós discutirmos qualidade, vai ficar complicado, porque fazer as coisas mal feitas leva mais tempo do que fazer bem feito. E destrói mais do que constrói, né? Na verdade, é uma desconstrução que eu pensaria, assim, filosoficamente, que nem deveria ter começado, né? Ok. Mas quem fala isso é quem construiu muito. Mas eu vejo assim, eu vejo assim, políticos, por exemplo, né? Que vão fazer propaganda política na televisão. O cara tem dificuldade para ler. O cara tem dificuldade para decorar um parágrafo de 2 linhas. O cara usa o teleprompter para dar o seu recado. E daí a gente olha o olhinho ali, né? Os olhinhos dele ficam fazendo assim. Né? Bom, a condição sine qua para o sujeito ser político é saber se comunicar. Minha visão, né? O cara quer ser presidente do Grêmio, que está aqui muito bem contemplado, ou do Inter, por esse modesto torcedor, a primeira coisa que o cara tem que ter é comunicabilidade. É verdade. Perguntaste? Desculpe te interromper. É verdade. Nós estamos falando da quantidade de construções que tu fez e que tu faz ao longo da tua construção. Eu penso assim, para te citar rapidamente... A SPM é uma grande escola. Né? Para te citar rapidamente, as marcas que mais marcam e mais marcaram a minha vida são Dakota, Killing, Mercúrio, Cravo e Canela e Colégio Sinodal. São, assim, talvez os meus 5 maiores cases, onde a gente descarta uma relação de agência e cliente que é descartável. Em todos esses clientes que eu citei, eu fiquei mais de 17 anos. O Sinodal é hoje o nosso cliente há 19 anos. E nós começamos a construir, ou reconstruir, ou reposicionar, para usar um termo técnico, essa marca, quando uma nova gestão se impôs lá no colégio e conseguiu transformar completamente a escola. Tanto que hoje o Sinodal tem a maior média de desempenho no Enem do Rio Grande do Sul, inclusive sobre as grandes marcas com de destaque Porto Alegre, nacional, né? Com relevância nacional. Então, é claro que nós temos outros clientes importantes hoje, como a Ritmo, como a Moutinho, né? Nós temos um cliente em Lajeado, que também é uma escola da rede, que é o SEAT, Colégio Evangélico Alberto Torres, né? Nós temos a Open Field, que é uma empresa de importação e exportação. A gente tem muitos clientes bacanas, muitos clientes legais, que, como eu sempre digo assim, deixam a gente fazer o trabalho, né? É muito importante, o cliente é muito mais importante que a agência, e sem demagogia, porque se o cliente não deixa, o trabalho não acontece. Se o cliente não paga, o trabalho não acontece. Então, o cliente é mais importante que a gente. Mas isso é confiança, né, irmão? Essa confiança, ela é construída todos os dias, né? É como pagar e deixar de pagar contas, né? Aquele mérito que você conquistou sábado passado, amanhã ele não vale nada. Ele tem que ser rejustificado. Reafirmado dia a dia. Permanentemente. Né? Tu é um cara que vem da redação, né? Sim, a minha As pessoas talvez não entendam muito, mas o mercado publicitário tem uma série de efluentes. Né? E aí, numa agência de propaganda, de publicidade, como a tua, também tem várias passagens de uma peça, de um trabalho. Sim, né? sim. Mais ou menos assim, só para as pessoas entenderem que fluxo é esse. Bom, existe uma relação entre cliente e agência. Eu até tenho um pouco de restrição a esse termo agência, tanto que, fazer meu comercial, me chamo Branding Office hoje. Né? Que é um escritório. É um escritório de gestão, de cogestão de marca. Né? A agência é um termo que está um pouco superado, porque ele é lá dos anos 1950, quando surgiu o agente publicitário, que era aquele cara que carreava anúncios para a mídia jornalística e radiofônica no primeiro momento. Que é muito pouco para hoje é muito traduzir. Pouco para tudo aquilo que a gente imagina poder fazer. Né? Então,
esse fluxo acontece na relação, não dá para tratar cliente, oi, tem alguma coisa para mim aí hoje? Não. Você tem que estar tão envolvido com a causa do cliente que o desejo dele é o teu e vice-versa do contrário, né? Então as coisas acontecem como que por magia, né? Isso é marketing. Marketing é tudo, né? Tudo é marketing. Mas é entrar e conhecer o negócio do cliente. Tem que saber entrar, né? Agora tem que alguém que abrir a porta também, né? Como disse Jesus, abre a porta e cearei contigo, né? Se o cliente não abre, não tem chance nenhuma, Verdade. né? Quer dizer, o cliente, em determinado momento da relação, o cliente vai ter que soltar os cabos da nau, como diz o grande pregador R.R. Soares, né? Tem um momento em que o cliente precisa soltar a agência, no caso, ou o escritório de cogestão de marca, porque ele solto, ele vai poder produzir o resultado mais convincente, mais emotivo e mais significativo para os objetivos empresariais desse cara, né? Onde é que entra o redator aí? O redator entra no início, né? O redator entra, vamos fazer um anúncio para vender determinado... Um carro. Um carro. Poderia falar da Ritmo, mas vamos lembrar lá, por exemplo... Da Lucipa. Da Lucipa. Isso, que foi meu cliente número 1 no segmento de concessionárias, né? A Lucipa foi uma grande revenda Volkswagen, aí da região do Vale do Paranhana, e eu acho que eu nunca esqueço desse anúncio porque, na verdade, o que sempre funciona muito em comunicação é um bom trocadilho, né? E isso, às vezes, os criativos, eles são um pouco repelentes a isso, né? Um pouco repulsivos a isso, porque eles pensam que um trocadilho é pensar pouco, né? Mas grandes agências fazem uso desse recurso, por exemplo, Eu Te Amo, para o sabão em pó, né? Então, Eu Te Amo é uma coisa brilhante, né? E nesse caso aí da Lucipa, que estava lançando o Gol, né? A Lucipa lançou o Gol e em determinado momento lá, ela dava o emplacamento para o cara. Na compra do Gol, o emplacamento saía grátis. Então, a chamada caiu de maduro, né? Era Gol de placa. Maravilha. E esse é um tipo para mim é um orgasmo de criação, né? Maravilha. Porque é que o anúncio diz tudo, né? Eu gosto muito quando o Luiz Fernando Veríssimo fala do Chivas Regal, né? Diz o cara que criou a frase Chivas Regal, o Chivas Regal dos whiskies. Sim. Não precisa fazer mais nada da vida. Não precisa fazer mais nada. Inclusive, Veríssimo que começou como redator de propaganda na MPM, que foi a maior agência desse país, aí, né? A MPM, que era a maior agência do Brasil, de 3 gaúchos, né? Mafus, Petrone e Macedo. Esse é um negócio do tempo da Revolução, né? Onde as grandes contas do país, leia-se Ipiranga, Lojas Renner, Caixa Econômica Federal e daí para diante, estavam com o controle aqui no Rio Grande do Sul. Dos gaúchos. Embora houvesse, obviamente, os escritórios em São Paulo e em outras capitais. Se faz publicidade muito boa aqui no Rio Grande do Sul? Olha, a opinião do meio é que a melhor propaganda do país, a maior propaganda do país, a meca da propaganda no país é em São Paulo. Isso é indiscutível, né? Mas São Paulo está recheada de profissionais gaúchos. O que mais tem em São Paulo é redator, diretor de arte e por aí afora, mídias gaúchos, produtores gráficos e eletrônicos gaúchos, diretores de cinema gaúchos, produtores de online gaúchos. Olha, é muita gente daqui que vai para lá, muita gente. Como é que é esse negócio de coração? De coração. Trabalhar com o coração? Eu, se eu não trabalhasse de coração, eu trabalharia em decoração. Com certeza, eu gosto muito de decorar, né? E gosto também de decorar, né? A primeira decoração que a gente faz é a da tabuada, né? Porque o dinheiro ele é muito importante. Acho que para qualquer pessoa, né? Mas precisa ter mais do que isso? Olha, eu penso assim, muitas vezes já me perguntaram em anos passados assim, você faria a propaganda de um cigarro? É difícil dizer não, né? Porque é uma verba que qualquer agência no mundo hoje quer. nem tem mais propaganda. Júlio Ribeiro abriu mão disso, né? Exatamente, mas abriu mão por convicção, né? Júlio Ribeiro é o fundador da Talent, que não por nada é uma das agências mais talentosas do país, né?
Mas não faço propaganda de cigarro, de governo. é verdade que todo homem tem seu preço. Todo profissional, então, mais ainda tem seu preço, né? Porque ele é um profissional. Então, tem coisas que você faz. Eu trabalharia para o Grêmio, por exemplo. Não teria problema nenhum em trabalhar para o Grêmio. Mas eu jamais seria aceito lá. Como amigos meus que trabalham para o Internacional não seriam aceitos, né? Na agência que atende o Grêmio, né? Eu não vejo problema entre trabalhar profissionalmente, mas a paixão, ela é aquela chama na relação com o cliente, gerada pela empatia que você cria com o cliente, que não tem preço. Ela é maior que o preço. Então, assim, se você puder sempre trabalhar com paixão e ainda ganhar um pouquinho com isso, é tudo que a gente quer. É muito difícil uma agência ficar 19 anos com o cliente, né? Hoje como se diz em São Paulo, é mosca branca. Não existe. Mesmo com esse sotaque carioca. Eu entrei uma vez num táxi em São Paulo e disse, mas aqui o senhor é gaúcho? Sim, sou. Não, aqui isso aí aqui é mosca branca. Como é que é? É que não tem, né? Não tem mesmo, né? Não se encontra. Hoje em dia, quando uma agência fica com um cliente 4 anos, 6 anos, já é assim. Tem trabalhinho e trabalhão? Tem. O trabalhinho dá mais trabalhão que o trabalhão. O trabalhinho, ele remunera pouco, tanto financeira quanto afetivamente. Ele te dá mais trabalho e mais estresse que o trabalhão. Qual é o caminho para a publicidade, para a propaganda propriamente dita? A propaganda, na sequência da nossa humanidade. Está fazendo coisa muito bacana ainda, né? Sempre, né? Mas cada vez mais... Eu ainda me surpreendo às vezes, né? Eu vejo coisas assim, nossa, mas que maravilha. Como é que eu não pensei nisso? Talvez porque eu não tivesse o cliente para pensar naquilo. Um desagravo para mim, né? Mas é bom que a gente veja outras empresas fazendo coisas legais, né? Porque isso também te incita, né? Te excita, isso também te empurra para frente, né? É importante que os outros também façam coisas legais. E quando os outros fazem coisas legais, eu não tenho problema de elogiar, não. Eu digo, mas que anúncio maravilhoso, né? É gostoso ver isso. É gostoso ver isso. E a propaganda, como indústria, eu penso que ela vai no pique da humanidade mesmo. Eu não sei se ela vai existir daqui a 50 anos, porque eu não sei se esses caras não vão acabar com o mundo daqui a pouco, né? Esses caras estão falando tudo que é maluco que tem por aí. Tudo que é maluco que tem espalhado por aí, né? Qual é o teu economizar é comprar bem? Acho que com certeza, sem dúvida nenhuma, é Mercúrio acelerando negócios. E para te explicar por quê, porque eu liguei para 50 clientes da Mercúrio e perguntei para eles, no Brasil e no exterior, Chile, Uruguai e Argentina, no meu modesto espanhol, quais são os 2 maiores atributos que vocês buscam numa empresa de logística? Então eles me disseram, eu quero que a minha empresa de transporte me ajude a fechar negócios e que a minha empresa de transporte seja confiável a ponto de eu mandar e ela entregar em tempo, na hora, né? E daí saiu velocidade com o negócio, acelerando o negócio. Que acho que até hoje a Mercúrio já foi vendida para o grupo TNT há 7 anos e ela ainda figura no top of mind da revista Amanhã como a marca de transportadora mais lembrada, muitos percentuais assim à frente das outras. Construções de vida. De uma vida, hoje a vida do Mauro Blankenheim. Pois é, são muitas são mais rupturas do que construções. A gente já está aí na terceira tentativa. Eu sou um cara que não acredito no casamento, né? Mas eu tento sempre. Então, estamos aí na nossa terceira tentativa e estamos virando 12 anos já juntos, né? Isso é uma marca em construção, vamos chamar assim. Prazer conversar contigo. Muito. Seja sempre muito bem-vindo. Foi uma alegria. Eu sou teu telespectador assíduo. Muito obrigado. Gosto muito do programa. Apesar do entrevistador, esse negócio está indo legal. Eu acho que o entrevistador contribui assim, uns
Mais que o Jô Soares com os entrevistados, que o Jô Soares abafa os caras. Eu não acho justo falar esse negócio do Jô Soares, porque em que pese ele ser um pouco maior do que eu, na verdade, né? Eu peso só 220 quilos, o Jô Soares eu acho que deve estar com um gigante, né? Deve ter mais de 1 tonelada, mas aqui quem tem que aparecer sempre é a pessoa do nosso entrevistado. Né? Pois é, porque senão o entrevistador... Tem uma história boa para contar, senão o entrevistador faria como eu jogava futebol de botão, né? Entrevistaria a si próprio. Hoje, numa conversa de peso com um publicitário, tá aí, Mauro Blankenheim. Continue agora com a programação da nossa Vale TV e da nossa rede de comunidade de televisão.